Hoje uma edição especial, aproveitando a bênção de ontem do Papa no meio desse contexto do coronavírus. Isso vai nos trazer 14 pontos. A gente vai manter o Evangelho, vamos pular a primeira leitura e o Salmo e partir para uma rápida análise do que foi essa homilia de ontem do Papa. Começando pelo Evangelho. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, lá no capítulo 3 de João, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és Galileu? Porventura, vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Um ponto para tirar aqui do Evangelho de hoje: Jesus caminhando direto para o julgamento e para a sua morte. De repente, ele no meio da multidão, alguns o reconhecem como profeta, alguns o reconhecem como Messias, outros não. Jesus causa divisão. Essa divisão é importante. A distinção tem que ser clara. Os que conhecem e reconhecem e aqueles que não reconhecem. Os fariseus e chefes, que se achavam grandes conhecedores da lei, dizem que aqueles que reconhecem Jesus são os que não conhecem a lei e, portanto, são malditos. É justo o inverso. Os que não conhecem a lei e, portanto, são malditos, são eles, os chefes e os fariseus. Por que o conhecer a lei é importante? Porque o conhecer a lei de verdade vai mostrar para todos nós o quão imperfeitos somos, o quão perfeita é a lei e o quão longe da perfeição da lei nós estamos, e ao nos reconhecermos imperfeitos, dado o parâmetro da lei, aí sim nós vamos poder se aproximar de Jesus. Fundamental, esse é um processo que acontece com todos nós. Em primeiro lugar, nós temos que nos reconhecer imperfeitos. Enquanto nós nos reconhecermos como perfeitos, nunca vamos chegar a Jesus. E agora a gente chega finalmente na homilia do Papa de ontem, a bênção Urbi et Orbi, no contexto do coronavírus. Vão ser 13 pontos aqui da homilia. Eu não vou ler a homilia, cada um, por favor, vá à internet, procure o texto, leia. A gente vai destacar esses 13 pontos rapidamente e diretos pontos. Em primeiro lugar, o Papa vira e fala: "Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos chamados a remar juntos. Neste barco estamos todos, só o conseguiremos juntos." Isso é um chamado do Papa para o mundo todo. O próprio nome da bênção Urbi et Orbi quer dizer para a cidade de Roma e para o mundo. É para a igreja e para todos. Isso é um chamado do Papa, estamos todos juntos. Agora, claramente, sendo também para Roma, querendo dizer a igreja, atenção cristãos. Cristãos, estamos todos juntos. Isso é um chamado à unidade. Na sequência, o segundo ponto, ponto 3 do nosso dia de hoje. Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente. Jesus dorme tranquilamente, confiado no Pai. Fundamental, no meio do caos, que era aquela circunstância da tempestade e a barca quase virando e as ondas subindo nela, Jesus dorme tranquilamente. E por quê? Porque ele confia no Pai. O nome disso é fruto do Espírito, o fruto da paz e o fruto da alegria. Em qualquer circunstância, no meio do caos. Não é a paz e a alegria depois que o caos passa. É a paz e a alegria enquanto há o caos. Porque
Ele, Jesus, e nós também, esse é o nosso chamado, temos que confiar no Pai. Fruto, paz e alegria. Nosso quarto ponto. O Papa então nos fala, procuremos compreender. Ah, que frase importante! Procure compreender. É um chamado a compreender o Evangelho. Nós precisamos compreender o Evangelho. Como compreenderemos o Evangelho? De que jeito? Com cultura? Com técnicas? Com inteligência? Nós compreenderemos o Evangelho por meio do Espírito Santo. Não há outro jeito. Temos que pedir sabedoria do Espírito Santo. Primeiro, temos que nos convencer de que precisamos compreender. Depois, uma vez convencidos disso, temos que pedir sabedoria do Espírito Santo. Procuremos compreender. Ponto 5, numa frase extraordinária do Papa. Papa naturalmente comentando a situação dos discípulos naquele barco, Jesus dormindo. Papa vira e fala, não é que os discípulos deixaram de crer em Jesus. E tanto é verdade que não deixaram, que o invocaram, não. Então está aqui, o próprio Papa fala, invocaram Jesus. Mas vejamos como o invocaram, diz o Papa. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa. Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles. Pessoal, uma coisa é acreditar que Jesus existe. Até aí a gente acredita. Ninguém vai dizer que não acredita. Eu acredito que Jesus existe, a maioria das pessoas fala. Agora, ou dos cristãos fala. Agora, dar o passo adicional e não só acreditar que Jesus existe, mas confiar nele. E confiar nele 100% do tempo, inclusive no meio dos problemas. A mesma confiança do ponto 3 que Jesus tinha em Deus, nós temos que ter em Jesus. É isso que o Papa aponta aqui para os discípulos. Não basta acreditar que existe, tem que confiar 100% do tempo. Ponto 6. Fantástico. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Nós estamos passando por um momento difícil, que vai machucar, já está machucando. Algumas pessoas vão ter sérios problemas de saúde, econômicos, mas isso mostra para todos nós, enquanto a nossa segurança estiver baseada nas coisas do mundo, na sua força, estou falando com você e estou falando para mim mesmo, enquanto eu me achar seguro, porque eu tenho força, você tem inteligência, você tem o seu emprego, você tem a sua iniciativa, você tem a sua conta bancária, enquanto a sua paz e a sua segurança estiver baseada nisso, você não tem paz e segurança nenhuma. E olha, pode até ser coisas muito nobres. Enquanto a sua paz e segurança for na sua família, super nobre, na sua atividade de caridade, super nobre, nada disso é paz e segurança. Vem a tempestade e desmascara tudo, como nós somos vulneráveis. Terrível, momento difícil, grande provação, mas essa vulnerabilidade é que nos permitirá dar o próximo passo. É o mesmo ponto do Evangelho. Enquanto não nos reconhecermos imperfeitos, vulneráveis, nunca vamos chegar a Jesus. Ponto 7, em outra cor, só para facilitar o destaque. Agora a conclusão do ponto anterior. Aquela tempestade mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. O Papa está falando de Jesus. Enquanto estava tudo bem, enquanto a barca corria tranquila, o sol brilhando, o mar calmo, Jesus dormia e ninguém estava preocupado que Jesus estava dormindo. Estava lá no canto, jogado. A partir do momento que surge o problema, é que correm desesperadamente a Jesus. Esses, pessoal, são eu, você, somos nós.
enquanto nós podemos contar com a nossa própria... E nós contamos o tempo todo, erroneamente, mas enquanto contamos com a nossa força, a nossa coragem, a nossa inteligência, a gente não está nem aí para Jesus. Jesus fica lá no canto. No máximo o que a gente pede é para depois que a gente fez os nossos planos, a nossa vontade, Jesus, vem aqui me dá uma força, me abençoe nessa minha missão. Mas a verdade é que Jesus está no canto. Fantástica a frase do Papa. De repente a tempestade vem, desmascara tudo, cai tudo e nos mostra que a gente deixou abandonado, adormecido exatamente aquele que é Jesus, que nutre, sustenta e dá força. Deixamos ele lá largado. Ótimo que tenha vindo a tempestade. Ponto 8 agora. O Papa continua. Não nos detivemos perante os teus apelos. Há apelos. Já houve outros apelos. Não despertamos face a guerras, injustiças, não ouvimos o grito dos pobres, não ouvimos o planeta enfermo, avançamos, destemidos. É exatamente. Só agora o coronavírus, essa crise geral é um apelo, apelos aos montes. Mas enquanto nós não somos afetados, nós avançamos, destemidos, deixamos Jesus dormindo no canto. O que o Papa está falando é que nós é que não despertamos. Quem está dormindo não é Jesus. Quem está dormindo sou eu, é você que está dormindo. É um clamor para que a gente desperte. Ponto 9 aqui, ainda mais claro, já um ponto anterior tratado. Senhor, lança-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, mas isso sim, vir a ti e fiar-se em ti. Português de Portugal, fiar-se de ti. Nesta quaresma ressoa o teu apelo, convertei-vos. Conversão, esse é o foco da homilia. O apelo é para que nós não apenas acreditemos que ele existe, mas que nós passemos a confiar nele. O nome disso é conversão. Quer aquele momento em que você antes não acreditava em Jesus e passa a acreditar, é a conversão no sentido estrito, quanto a conversão no sentido de se aprofundar, crescer em santidade. E para você poder crescer em santidade, você precisa ter total confiança em Jesus. Algo crescente, não é de um dia para o outro. Você tem que construir isso. Esse momento que nós estamos passando agora é uma super oportunidade. Paz e alegria em Jesus. É um apelo de fé, um apelo para você. Ao fazer Jesus acordar, que você acorde. Nessa passagem não temos pontos. Nesse aqui agora, sexta ficha da homilia, ponto 10. Ainda não tendes fé. E aí o Papa fala, essa frase, decore essa frase é extraordinária. O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Decore. O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Lembra da passagem do Evangelho? Aquele que conhece a lei e diante da perfeição da lei percebe a sua imperfeição. Ao perceber a sua imperfeição, é que você pode então reconhecer-se necessitado de salvação. Terrível a circunstância do coronavírus, terrível, mas que oportunidade de ouro para você perceber que os seus planos, a sua segurança no mundo não vale nada e que você e eu somos imperfeitos e que isso nos leve a reconhecer a necessidade de salvação. Nunca você vai ter fé nenhuma se antes você não passar por um processo de perceber a sua imperfeição. Nossa missão aqui nesse momento é, em primeiro lugar, nós mesmos, diante desse cenário, perceber o quão vulneráveis, a primeira palavra do Papa, vulneráveis, o quão frágeis, supérfluas são essas seguranças do mundo, que nos dão uma aparência de força e perfeição, põe tudo isso de lado. Nossa segurança só pode estar em Deus, nossa perfeição só pode estar em Deus.
decore. O início da fé é reconhecer-se necessitado. Se a gente nunca se reconhecer necessitado de salvação, a gente nunca vai ter fé nenhuma em Jesus. Ponto 11, a frase do Papa. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que Ele, para que Jesus vença os nossos medos. Não a gente, para que Jesus vença. Com Ele a bordo, experimentaremos que não há naufrágio. Não há naufrágio. Atenção, com as nossas forças, com as nossas capacidades, com a nossa inteligência, a gente acha que nós somos capazes de vencer os nossos medos e as nossas dificuldades. E a gente ainda cria teorias para dizer que essa nossa inteligência é dom de Deus, é uma coisa... Atenção, pessoal, nenhum dom humano, seus talentos, sua inteligência, suas capacidades intelectuais são exatamente dons de Deus. Ponto para discussão, ponto polêmico. Dom de Deus é você ter realmente o Espírito Santo em você. Não confie nas suas capacidades intelectuais, não confie nas suas capacidades físicas, não confie na sua conta bancária, não confie nos seus títulos de academias e de escolas. Nossa confiança tem que estar em Deus. Isso significa trazê-lo a bordo. E uma vez Ele, Jesus, a bordo, quem vencerá os nossos medos é Ele. E uma vez com Ele no barco, assim como foi com os discípulos, não há naufrágio. Ponto 12, um grande reforço. A tempestade convida-nos a despertar. Quem está dormindo somos nós. Tempestade, oportunidade de ouro. Acorde você, acorde eu. Seja você luz para as pessoas ao seu redor acordarem. Temos que acordar. E a frase é a seguinte: o Senhor desperta. Bem ou mal, na passagem é Jesus que está dormindo. Mas quando Jesus desperta, quando Jesus acorda, Ele acorda para que nós acordemos. Para que nós acordemos e reanimemos a nossa fé pascal. Jesus acorda para que nós possamos acordar. Nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo que nem bobos. Atenção, isso não é uma frase do Papa para o mundo, para os malvados do mundo que estão fazendo essas coisas horrorosas, acabando com os pobres. Isso é uma mensagem para nós, cristãos. Cristãos, acordem, despertem, reanimem a sua fé. Ponto 13, extraordinário. No meio disso tudo, as formas de vencer as dificuldades, as formas de vencer o coronavírus, o Papa vira e fala: precisamos nos livrar da nossa onipotência para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Extraordinária a frase. O Espírito Santo precisa de espaço. Esse espaço em nós está totalmente ocupado. Está ocupado com o quê? Está ocupado justamente com aquela segurança que vem do mundo. Eu vou usar uma outra palavra agora para falar dessa segurança que vem do mundo. Essa segurança que vem do mundo, ela na verdade é a sua autoconfiança. Enquanto nós cristãos tivermos autoconfiança, confiança em você mesmo, nós jamais daremos espaço para o Espírito Santo. Atenção, pessoal, essa mensagem, destruir a sua autoconfiança, ela é completamente oposta à mensagem do mundo. A mensagem do mundo é a de você ter autoconfiança, se empoderar, e esses verbos patéticos que criam por aí, mas que de alguma forma você vença, é um humanismo horroroso, é a valorização do ser humano só enquanto ser humano. A mensagem de Cristo, por mais assustadora que seja, pode criar assim, uma certa dúvida. Nossa, mas como assim? Mas é assim. Nós temos que diminuir o nosso homem natural a ponto de reduzi-lo a zero, para que o Espírito tenha espaço, para que o Espírito possa falar. Essa é a mensagem de Cristo e é isso que o Papa fala. Dê espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de trazer. Finalmente, nosso último ponto, fechamento da homilia.
o Papa nos traz uma passagem da primeira carta de Pedro, e nós, juntamente com Pedro, fala o Papa, confiamos-te, né? Confiamos a Jesus todas as nossas preocupações, porque tu, Jesus, tens cuidado de nós. Entreguemos nossas preocupações a Jesus. Atenção, você que está me ouvindo, isso vale para você, isso vale para sua família, isso vale para mim, isso vale para o seu padre, isso vale para o seu pastor, isso vale para qualquer um, isso vale para o próprio Papa. As nossas preocupações têm que ser entregues a Jesus. Aderir a Jesus, seguir Jesus, não significa não ter preocupações. Quando você adere a Jesus, não significa que o céu vai ficar sempre azul e cor-de-rosa e nuvens bonitinhas e borboletas voando. Significa que você vai passar por preocupações, por provações, como essa agora do coronavírus, mas não é você que vai resolvê-las, você vai entregar isso a Jesus. Essa é a diferença. Aqui, mais uma vez, é o Papa falando, citando Pedro. Confiamos a Jesus, não a você, não ao seu dinheiro no banco, não à sua casa, não à sua família, as coisas nobres, bonitas entram aqui também. Nós confiamos a Jesus todas as nossas preocupações, porque Jesus tem cuidado de nós.